Bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar a direção da Codeplano, pessoa do senhor presidente Júlio Miragaia, por estar fazendo este seminário e cumprimentar e dizer da minha satisfação de estar aqui com duas pessoas, dois professores, como o professor Aldo Paviani e Ben Schausberg. Primeiro, eu quero dizer que nós temos alguns desafios antes de entrar numa apresentação mais prática, vamos dizer assim, dizer que o maior desafio que nós temos na atualidade é, primeiro, resgatar a função planejadora do Estado. Ao longo das últimas décadas, o Estado brasileiro, de um modo geral, e em específico no Distrito Federal, nós perdemos a capacidade de planejamento. Mais do que isso, aqui no Distrito Federal, nós fragmentamos o processo de planejamento. Então, muita gente não sabe, como eu sou secretário de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano, mas essa secretaria já chamou muita coisa, já chamou Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente, já teve outros nomes. Mas é impressionante, e essa é uma responsabilidade minha, e é da Codeplan também, é impressionante que as áreas de governo não dialogam entre si. Dificilmente dialogam entre si. Então, tem um PDTU, Plano Diretor de Transporte Urbano, que dialoga muito pouco com o PEDOT, que dialoga muito pouco com outros planos, com outras leis. Mas, quando vai para o dia a dia, nós temos uma situação que eu brigo cotidianamente para superar, que nós temos uma empresa no governo do Distrito Federal que chama Novacap, que faz planejamento urbano, que deveria ser só para contratar obras, faz planejamento urbano. Então, um dos maiores desafios que nós temos para olhar para 2030, mas antes para 2020 e depois para 2050, é fazer com que o Estado passe a ser planejador, que o Estado tenha a sua função planejadora. Naturalmente, fazendo com que este sistema ou esta função de planejamento seja uma função democrática, participativa, que possa ter a influência de toda a sociedade. Segundo, concordar com o professor Paviani, que não falou aqui hoje centralmente, mas que fala sempre, e com o Beni, da necessidade de ter uma visão metropolitana, de não ter uma visão restrita ao Distrito Federal. Então, nós temos que encontrar meios e formas de fazer este debate, e isso é dificultado pela situação que o Distrito Federal tem de ser, ao mesmo tempo, município e Estado, uma função híbrida. Em tese, nós dialogamos com o governador de Goiás e com o governador de Minas, mas os nossos problemas estão em Valparaíso e Águas Lindas. A nossa relação deveria ser muito mais com aquilo que se chamou legalmente de RID e que nós chamamos de região metropolitana, com os prefeitos. Porque, muitas vezes, o governo de Minas não olha para os nossos vizinhos aqui com o mesmo olhar que olha para a região metropolitana de Belo Horizonte ou outras. E, da mesma forma, Goiás. A gente costuma brincar que o governo de Goiás sempre deixa o entorno para a nossa responsabilidade. Nós ainda não encontramos uma forma de fazer os consórcios, de fazer uma relação metropolitana, inclusive um planejamento, um plano diretor de ordenamento territorial metropolitano, para entender como fazer isso. Então, esses dois desafios nós temos que analisar. Para vocês terem ideia, quando eu for mostrar aqui habitações, nós temos lá na cidade ocidental 4.000 lotes
que são da CODAB, e que nós temos dificuldade de construir lá. E lá precisa de moradia tanto quanto aqui, por razões legais, por razões outras. Mas também nós sabemos que uma parcela enorme da população que trabalha aqui mora fora do Distrito Federal, que não é alcançada pela legislação da nossa política habitacional. E nós estamos trabalhando em 3 eixos. Nós estamos trabalhando no eixo do planejamento, estamos trabalhando no eixo da oferta de novas moradias e estamos trabalhando no eixo da regularização de moradias implantadas ilegalmente. Na questão da moradia ilegal, nós estamos buscando regularizar cidades como a Estrutural, onde, além de estarmos trabalhando com o governo federal, no Parque Habitação, urbanização, estamos fazendo a legalização fundiária, já com entrega de escrituras. Estamos vencendo problemas históricos, como a legalização da cidade de São Sebastião, que vamos caminhar para fazer a regularização urbanística e a regularização fundiária já em andamento. Da mesma forma, no Sol Nascente. No Sol Nascente, nós já fizemos o registro de um trecho, vamos fazer do segundo trecho agora, e vamos começar a urbanização e vamos começar a entrega de escrituras. Em vários outros lugares, eu não vou citar um a um aqui, mas a política de regularização caminha em passos muito mais rápidos do que sempre existiu antes no Distrito Federal. Depois posso responder questões sobre essa. Na questão do planejamento, nós estamos muito preocupados de dotar o Estado e a sociedade de instrumentos legais. Nós entramos e fizemos a atualização do PEDOT, que tinha 1/3 do PEDOT que tinha sido considerado ilegal. Nós atualizamos, depois da nossa atualização não houve questionamento mais sobre isso. Estamos com a LUOS, Lei de Uso e Ocupação do Solo, e o PPCUB, o Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília, na Câmara Legislativa para ser discutida. Estamos revendo, temos uma revisão do Código de Edificações, estamos elaborando pela primeira vez, depois de 50 e alguns anos, o Código de Posturas, quando muitos municípios, muito mais novos do que nós, já têm Código de Posturas. Nós vamos mandar, em fevereiro, o Código de Posturas para a Câmara Legislativa, mas estamos também preocupados em fazer um planejamento da ocupação do solo diferenciado do que vinha até hoje. Na questão habitacional, todos aqui conhecem que, nas últimas décadas, o Distrito Federal veio tendo novas ocupações, legais e ilegais, horizontalizadas. Então, praticamente todas as novas cidades criadas pelo governo, ou as ocupações, tipo o Sol Nascente, a Estrutural, feitas ilegalmente, foram verticalizadas. Quando nós entramos, nós refizemos o cadastro da habitação. Tinha cerca de 280 mil pessoas cadastradas, muitas delas moradoras do entorno, que a lei que existe aqui não permite. Nós refizemos o cadastro e hoje nós temos 370 mil pessoas cadastradas. Só que este número ele tem uma característica. Como o cadastro foi feito pela internet, cerca de 180 mil pessoas estão na faixa de menos de 30 anos e são solteiros. Então, não estaria, em tese, na demanda imediata por habitação. Então, nós temos aí cerca de 180, 190 mil pessoas que teriam demanda por habitação. Quando a gente fala pessoas, nós falamos famílias. Mas quando nós chamamos as famílias para habilitar, porque quando a pessoa se cadastra, ela se cadastra e declara dados. Depois ela é chamada para comprovar os dados. E aí nós cruzamos com cadastro de pagamento de ITBI, de TCD, de conta de SEB, de conta de CAESB, de IPTU, tem que trazer cadastro, tem que trazer certidão negativa de cartórios. Então, esse número cai
a cada 10 mil que nós chamamos para habilitar, 60%, 65% se habilita. Então, há uma perda de habilitações de cerca de 30%, 35%. Nós já temos 80 mil famílias habilitadas neste governo. E já temos cerca de 80 mil unidades habitacionais licitadas e vamos licitar cerca de 100 mil unidades habitacionais. Só que aí, me empresta esse bichinho aí, ali nesse negócio que vocês estão lendo ali, esse negócio de classe média aí está errado, tá? Isso aí não tem classe média aí, é morar bem, Distrito Federal. Por que a gente botou aqui um novo paradigma na habitação? É porque nós decidimos, primeiro, moralizar o processo. Segundo, fazer um processo planejado. Então, nós não estamos criando nenhuma cidade nova. Nós estamos adensando as cidades que já existem. Então, nós estamos criando novos setores habitacionais ao lado, junto das cidades já existentes. Naturalmente que aqui, com o público que tem aqui, eu não preciso justificar por quê. Nós estamos aproveitando a infraestrutura, barateando os custos de implantação, e estamos fazendo um processo diferenciado. Só que nós estamos mudando uma coisa que não vai ser fácil. Como é que esse trem aqui? Eu não sei. É por lá. Nós estamos saindo da horizontalização para a verticalização. 98% das 100 mil unidades habitacionais que nós vamos ofertar serão verticalizadas. Nós não temos área suficiente para fazer política habitacional horizontalizada. Isso aqui, eu vou passar alguns muito rapidamente, mas nós estamos trabalhando também com o conceito de novos bairros, novos setores habitacionais. Aqui é o Paranoá Parque. E até nós estamos mudando, porque o Paranoá, onde vai ser o Paranoá Parque, seria a expansão do Paranoá. Então, nós acabamos com o nome de expansão. Infelizmente, no Distrito Federal, o nome de expansão ficou... houve um processo denotativo. Então, hoje, nós criamos, vamos dizer assim, uma grife. Todos os nossos setores habitacionais vão chamar parque. E por quê? Isso não é só por grife, não. Vocês estão vendo aqui, no Paranoá Parque, uma diferença do que se costuma fazer por aí. Onde tem esse conjunto aí, nós poderíamos ter feito aí pelo menos mais 1/3 de prédios. Podíamos ter colocado os prédios mais juntos, mais perto, e ter feito mais habitações. Inclusive, o empresário que ganhou essa licitação nos critica por isso, porque nós vamos fazer 6.240 unidades habitacionais, quando poderíamos fazer 8.000. Mas nós preferimos fazer a lógica de que precisa ter verde, precisa ter área de convivência, precisa ter espaços públicos mais alargados. Então, em todos eles, esse aqui é o Parque das Bênçãos. Eu não sei se vocês sabem onde é o Parque das Bênçãos. Fica entre o Recanto das Emas e Samambaia, ali onde tem o Parque Leão, onde tinha aquela comemoração de Pentecostes, fica num vale. Ali nós vamos fazer 24.640 unidades habitacionais, para faixa 1 e faixa 2. O que significa isso? De 2 e de 3 apartamentos. Mas nós vamos fazer um projeto habitacional. Aqui é uma simples demonstração, e aqui vai ter tudo. Vai ter apartamentos, vai ter escola, vai ter área de saúde, vai ter área cultural, vai ter área de esporte, e, nesse meio aí, nós vamos fazer um parque vivencial. Então, nós estamos mudando a política habitacional. Eu realmente sou... Aqui, eu vou rapidamente passar, mas aqui é uma área que fica no Itapuã Parque. É onde tem umas antenas ali da Anatel, do Exército, que é contígua à área
já ocupada. Então, nós vamos ter uma política de regularização do Itapuã Parque e, ao mesmo tempo, vamos fazer 12 mil unidades que vocês estão vendo aí o projeto. Esse é o projeto já aprovado, que está para ser executado. Esse é no Parque do Riacho, já está sendo construído. Em fevereiro, a gente entrega o primeiro condomínio, que ali é condomínio fechado. Esse é para a classe 2, é para quem ganha, para a faixa 2, e faixa 3 é quem ganha acima de R$ 1.600, na área que divide o Riacho Fundo 2 e o Recanto das Emas. Esse é o Jardins Mangueiral. Nós vamos concluir em janeiro 8 mil unidades habitacionais. Esse aqui é uma área feita com cooperativos habitacionais. Aí, aqui eu fiz questão de trazer rapidamente, essa aqui é o bairro Crixá, em São Sebastião. O que é esse bairro Crixá? É exatamente uma área que tem em São Sebastião para demonstrar que nós estamos fazendo adensamentos, nós não estamos criando cidade nova. Esse é o bairro Nacional, também em São Sebastião, onde nós vamos fazer adensamentos. Planaltina Parque é ali onde a Embrapa tem uma pesquisa hoje com gado. Antigamente tinha lá os pivôs, nós vamos fazer 4.608. E assim por diante. Aqui é Nova Colina, que Nova Colina é regularização com nova habitação. Agora, isso aqui é Santa Maria, e eu quero chegar aqui rapidamente. O que é isso aqui? Isso aqui é a área chamada DF-140, que tem aqui embaixo. Aqui tem luz? Tem? Eu não sei. Bom, aqui onde está em vermelhinho é onde é uma área que nós vamos fazer o planejamento, que saiu na imprensa outro dia, que vai ser uma nova cidade, que vai ter 900 mil habitantes. Isso aqui é uma área que cerca de 70% a 80% é privada, particular, que nós temos lá cerca de 50 projetos de criação de novos parcelamentos individualmente, e nós tomamos uma decisão. Nós não vamos fazer aprovação de parcelo individualmente. Nós vamos fazer o planejamento desta área. E vamos fazer o planejamento desta área exatamente para que a gente possa planejá-la como uma nova área de desenvolvimento habitacional, já estou concluindo, uma área que não apenas deve servir para habitação, porque nós queremos pensar naquela lógica de não trazer o pêndulo... Tá, mas tudo bem. Não trazer o pêndulo do emprego para o plano piloto. Nós queremos que essa área ela seja planejada também como atividade de desenvolvimento econômico, como com universidades. Aí está previsto o polo financeiro que o governo está propondo. Então, nós, ao pensar uma área como essa, nós estamos resgatando o papel de planejamento de médio prazo. É possível que esta área seja ocupada nos próximos 50 anos, tendo, ao final dos 50 anos, 900 mil habitantes, mas que ali tenha, claro, áreas de desenvolvimento econômico, que a gente possa pensar a questão de abastecimento de água, energia, esgotamento sanitário, transporte, tudo de forma adequada. Nós já fizemos as diretrizes do Taquari, que é embaixo da Torre Digital, que também será um novo bairro. Então, nós estamos nos recusando a aprovar projetos individuais para aprovar áreas como um todo, para aprovar diretrizes para áreas como um todo. Nós achamos que a única forma de chegar em 2030, e depois em 2050, e depois, mais na frente, com habitação, com o mínimo de qualidade, é fazendo planejamento. O Estado tem que recuperar o seu papel de planejador e de controlador. Hoje, na regularização, nós regularizamos a estrutural, o sol nascente,
o São Sebastião, mas ofertamos políticas habitacionais para também não permitir que as pessoas continuem ocupando irregularmente as áreas. Nós queremos fazer os três vetores da secretaria caminharem junto: planejar, ofertar novas moradias, impedir ocupações irregulares, mas regularizar aquilo que é possível. Nós achamos que, com isso, o Estado pode cumprir o seu papel de ter melhor qualidade de vida para a nossa população a partir do planejamento adequado. Muito obrigado. Obrigado, deputado Magela, e também obrigado a Beni. Vamos ter aí, vai lá, uns 40 minutos para debate e, primeiro inscrito, o nosso colega doutor Oswaldo Russo, com o microfone. Alô, alô? Bom, primeiro eu queria parabenizar os expositores, o professor Aldo, o professor Beni e o secretário Magela, pelas exposições aqui realizadas. Primeiro, falar da questão metropolitana, que o Beni se referiu, à questão dos consórcios, né? Eu me lembro, como o Beni foi meu companheiro também de comitê central do antigo Partido Comunista, eu me lembro que a gente dizia uma piada, Magela, que tinha uma piada entre próprios comunistas, né, que a União Soviética, né, a União das Repúblicas Soviéticas, era um grande consórcio, né, mano militar, né, obrigado. Né, e eles faziam todo ano uma reunião para discutir a distribuição dos recursos. Né, e aqui a gente falou que é preciso uma reforma tributária hoje, né, porque senão os municípios ficam inviáveis. E os comunistas se reuniam, e a Rússia, que era a principal república e dominadora, né, a Rússia sempre dizia o seguinte: olha, esse ano nós vamos fazer outra vez, uma distribuição fraterna dos recursos entre as repúblicas soviéticas. Aí o pessoal das repúblicas mais pobres dizia o seguinte: escuta, não dá para fazer uma mudança esse ano, em vez de ser uma distribuição fraterna, ser uma distribuição igual? Então, eu queria dizer o seguinte, que é muito difícil a questão do consórcio quando tem Brasília, a capital, Distrito Federal, muito forte, e tem uns municípios em volta muito fracos. Então, aqui o que precisa ter? Uma intervenção da União. Não dá para o consórcio ser um consórcio onde tem uma cidade só rica e o resto tudo miserável. E a União tem que entrar aqui, então, para resolver essa questão dessa governança metropolitana aqui na região metropolitana de Brasília. Essa é a primeira questão. A segunda, Magela, é a seguinte: até a gente está discutindo isso. O governo, no primeiro ano, sofreu muito, e até no segundo também, sofreu muito. Nós não podíamos ter nenhum recurso, tá? O governo estava inadimplente, não podia ter recurso federal, não podia ter recurso de organismos internacionais. O governo não tinha condições de ter financiamento, então tivemos que destravar todas essas questões, e eu estava dizendo aqui na questão do transporte público de manhã, na primeira exposição, sobre também de destravar a justiça, que impede da gente fazer tudo, seja o Ministério Público, algumas ações, o Poder Judiciário, até o Tribunal de Contas. Então, isso vale mostrar que a gente teve, nos 2 primeiros anos, muita dificuldade para fazer isso. Agora, a questão que a gente queria passar para a população, Magela, é isso aí, você está dizendo que tem 80 mil contratos já encaminhados, e vão ter 100 mil até o final do governo. O que significa isso? Não são 80 mil lotes ou 100 mil lotes que estão sendo distribuídos para 100 mil famílias. Aqui está mostrando, a gente precisa passar isso para a população, não só para a população, para o governo. Que o próprio governo, o organismo do governo, não tem esse conhecimento. O que nós estamos encaminhando são políticas habitacionais planejadas e com infraestrutura. Não são simplesmente lotes, são habitações para a classe popular e classe média, são habitações com verde, com infraestrutura, com um posto de escola, com banco, de diabo 4. Então é o seguinte, é um conjunto de infraestrutura urbana. O governador tem dito, Magela, você podia até comentar isso aqui também, ontem que a gente esteve num debate, de que no Sol Nascente tem 80 mil famílias, não é isso, Júlio? Pessoas, perdão. A população, que parece que é a segunda maior favela do mundo,
Só que é o seguinte, nós não vamos ter mais favela aqui. Estamos construindo infraestrutura, não só. Vamos entregar com infraestrutura. Então, é importante a gente dizer isso. O governo está tendo um planejamento das suas habitações, né, com infraestrutura. O professor Aldo Pavena mostrou aqui, são projeção para 2030, são necessidade de mais 400 mil, né? Mais ou menos isso, 400 mil habitações, isso significa 1.200.000, né, pessoas, né? Basicamente 1.200.000 pessoas. E a gente está mostrando aqui que tem um planejamento que está sendo feito para 2014, mas que tem toda uma base hoje para a gente planejar para o futuro também, conforme a secretaria. Eu gostaria que a gente estivesse traduzindo isso mais para a nossa população, para mostrar o que está acontecendo nesse Distrito Federal. É um novo Distrito Federal que está sendo construído. E, por último, eu queria que o Magela pudesse aí, rapidamente, é tanta confusão de informação, Magela, que a gente não sabe muito bem esse tal de PPCUB. Essa sigla, é tanta sigla que a gente se perde, PPCUB. Há uma discussão aí, por que não votou, não votou, eu queria que você esclarecesse um pouco essa questão aí. Muito obrigado. Vamos fazer em bloco de 3, devido à hora. Tem agora para o secretário Magela de Francisco José. Ele pergunta o seguinte: o senhor protocolou a falta de diálogo, o senhor proclamou a falta de diálogo entre os órgãos de planejamento. Atualmente estamos discutindo o zoneamento ecológico e econômico, a ZE, do DF, onde a equipe de construção do ZE está sentindo a ausência da SEDAB, principal órgão de planejamento e uso da terra, né? Como poderíamos aprimorar esse diálogo face à importância desse planejamento? Assina Francisco José. Tem mais algum? Tem. Carpinteiro vai usar o microfone. Então, primeiro eu vou passar o microfone para o professor Carpinteiro e depois nós respondemos essas duas questões. Assim. Tá. Bom dia, eu queria cumprimentar a mesa, o Beni particularmente, o secretário, o professor Aldo. E eu tenho uma questão, o Russo colocou muito bem a questão para o Beni, da questão das articulações administrativas, político-administrativas, da formação desses consórcios e dessas questões. Eu acho que isso aí, eu não vou nem entrar mais nesse lado. Mas eu queria, para o secretário, colocar uma questão. Como fica a relação entre esses empreendimentos que se propõem, que eu acho até interessantes, eles apontam na direção de uma restauração da superquadra como padrão de crescimento de Brasília, mas eu fico preocupado quando eu vejo localizações dessas expansões que agora chamam parque, né? Essas áreas novas de habitação localizadas no Itapuã, no Paranoá, no São Sebastião, na DF-140. Qual é a relação entre esses projetos e o crescimento populacional, ou seja, como é o efeito desse processo no atendimento real de demandas de habitação no Distrito Federal e como é que fica isso em relação à questão de emprego. Porque fazer um polo financeiro internacional numa determinada região pode ser muito interessante, mas quantos empregos efetivos se geram nisso aí e o que tem de emprego para se fazer quando se faz no Paranoá, e no Itapuã e em São Sebastião? Certo. Bom, como... Quer responder primeiro? Na ordem? Deputado Magela, para essas 3 questões. Rapidamente sobre o PPCUB, Plano de Preservação do Conjunto Urbanístico de Brasília. Nós completamos, há uma semana atrás, 26 anos do tombamento de Brasília como patrimônio cultural da humanidade. Não há um plano como esse que nós estamos elaborando. Ele está previsto da lei orgânica, está previsto do PEDOT, é uma exigência da Unesco,
Até hoje, nós temos uma razoável confusão, que precisaria de ter tempos aqui para falar da legislação feita pelo IPHAN através das portarias e da lei de uso e ocupação do solo da área tombada, que o PPCub acaba fazendo as duas coisas. Tem muita polêmica que, na verdade, tem procedência, e muita que não tem procedência, e muita travestida. Tem muita polêmica que é vinda em bocas de urbanistas, mas que demonstram também interesses econômicos. Eu vou dar apenas um exemplo. Nós temos ali no setor comercial, nos setores hoteleiros, hotéis de 3 pavimentos, que tem uma disputa entre os donos daqueles hotéis e dos hotéis maiores, que os pequenos querem subir. Nós somos a favor. O IPHAN é a favor. Não guarda relação com o tombamento. Mas os donos dos grandes hotéis são contra. Teríamos que fazer um debate aqui sobre o PPCub para esclarecer melhor. Mas, efetivamente, nós propusemos o PPCub depois de 4 anos de debate, 6 audiências públicas, mais de 100 reuniões com a sociedade, e tem muita coisa que é divulgada na imprensa, que a gente pede para falar que a imprensa não nos ouve, e que não é exatamente do jeito que está sendo colocado. Mas nós estamos mostrando, inclusive eu fiz uma entrevista outro dia num jornal de menor circulação, porque o de grande circulação não quer me dar o mesmo espaço, onde eu disse, olha, vamos ter que usar velhos chavões para começar a fazer o debate. Mas esse plano é um plano interessante, tem problemas. Agora, tem problemas de concepção também. Tem urbanista que acha que deve ser assim, outros que acham que deve ser assado. Bom, eu sempre tenho dito o seguinte, o que não pode é ter uma votação do PPCub com dúvidas. Dúvidas não pode existir, a sociedade não pode ter dúvidas. Divergências de concepção vai para o voto. O governo tem opinião. Por exemplo, nesse caso dos pequenos hotéis, o governo tem uma opinião muito clara. Nós somos a favor da elevação do gabarito dos hotéis. Tem gente que é contra. Mas esse é um assunto que vai ser resolvido, espero, em fevereiro. Sobre o consórcio, eu estou de acordo que eu acho o seguinte, consórcio é troca de interesses, de experiências e de benefícios. Mas, no caso do Distrito Federal para a região metropolitana, o governo federal tem que cumprir um papel. Aí talvez não seja só a lógica do consórcio, a lógica de ações. E aí é importante a gente falar, a política habitacional que existe hoje, que está permitindo nós construirmos 100 mil unidades habitacionais, é porque tem uma política nacional de planejamento de construção de oferta de novas habitações, que é o Minha Casa Minha Vida. Se não fosse, nós não iríamos construir 100 mil unidades habitacionais. E aí eu acho que é muito importante que a gente reforce o Estatuto da Cidade, o Estatuto das Regiões Metropolitanas, porque o Estado federal tem um papel importante nisso, na política de saneamento, na política de recursos hídricos, que eu acho que é importante a gente avançar para isso. A questão do ZE, o ZE era coordenado lá na nossa secretaria. Nós começamos, quando eu entrei, estava a atualização do PEDOT, o ZE, o PPCub e a LUOS. Nós abrimos mão de coordenar o ZE para a Secretaria do Meio Ambiente, aqui não vai nenhuma crítica, nós concluímos os outros 3, o ZE ainda está pela metade. Não sei porquê, acho que tem problemas, inclusive, da nossa participação, certamente, mas nós somos obrigados a participar. Agora, tem que andar, não está andando. E sobre a questão das políticas habitacionais. Aqui no Distrito Federal, já tinha uma política habitacional antes do Minha Casa Minha Vida, que não funcionava bem, mas que atendia até quem ganha 12 salários mínimos. 12 salários mínimos hoje, 678 vezes 12, dá mais de 7.500. O Minha Casa Minha Vida atende até 5.000.
a renda de R$ 5.000. Então, nós atendemos 4 faixas. E as faixas que nós atendemos, as construções que nós estamos fazendo para as 4 faixas. Só que nós temos que ofertar de acordo com o cadastro que nós temos de percentual. Então, nós estamos ofertando mais para a faixa 1, que é quem ganha até R$ 1.600. Aí, uma maior parcela para a faixa 2, menor, e ela é decrescente, inversamente proporcional. Então, nós, na verdade, estamos ofertando para as 4 faixas. Tem muito pouca oferta para a faixa 4, que vai de 5.001 a 7.500, é muito pouca, e a grande parcela, vocês viram aqui, a maior, depois, quem quiser pode usar essas informações, a Codeplan pode passar, a gente também pode passar essas informações. A maior parcela é para a faixa 1. Agora, nós estamos preocupados em ter geração de emprego, estamos preocupados em pensar o transporte nessas áreas, e em todas estas cidades nós reservamos espaços para geração de emprego. Então, lá no Itapuã, por exemplo, tem uma grande área que nós queremos discutir com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, não apenas para fazer salão de beleza, padaria, a economia local. Nós não queremos só a economia local. Nós queremos ver se conseguimos gerar emprego para esta região. Lá na DF-140, nós ainda não publicamos as diretrizes, porque nós estamos cobrando dos empresários particulares que eles também nos sugiram como gerar emprego lá, porque não é efetivamente o polo financeiro que vai gerar emprego para 900.000 pessoas. Mas lá nós queremos que tenha, por exemplo, espaços para universidades, que ninguém tenha que sair de lá para vir fazer universidade aqui, que nós queremos que lá tenha possibilidades de outras atividades econômicas. Lá está perto do Polo JK. Então, é verdade que, no processo que nós estamos fazendo, nós estamos tendo que ofertar moradia para enfrentar a demanda atual, mas nós queremos que, junto desses setores, venham... eu não sei se está não sei se eu entrar aqui, se está aquela demonstração, mas ali no Vargem da Bênção, onde tem 24.000 unidades habitacionais, entre o Vargem da Bênção, que nós estamos chamando de Parque das Bênçãos, nós vamos ter o polo... Aqui, ó, do lado de lá, onde está mais amarelo, em cima da tela, vai ter o polo logístico, que é um polo de geração de emprego também. Então, nós estamos preocupados com isso. Eu não abordei muito isso, porque se eu tivesse aqui 40, 45 minutos para falar, a gente entraria em detalhes, mas tem essa preocupação também. De atender as 4 faixas. Certo. Obrigado pelas respostas. Ao doutor Júlio, o microfone. Primeiro, parabenizar os 3 debatedores, né, e lamentar que a gente, né, tem aqui um auditório, deveria estar lotado. O Beni até estava comentando antes, dizendo que é uma ousadia realizar um seminário no dia 20 de dezembro. Sexta-feira. Mas a gente... mas o primeiro comentário em relação à fala do Beni, eu acho que ele aborda com muita propriedade essa questão do planejamento metropolitano. É algo que a gente tem insistentemente dito lá na Codeplan, que já não é mais possível pensar o Distrito Federal sem incorporar esses municípios, né, que, inclusive, na quarta-feira, nós fizemos lá também um seminário na Universidade dos Correios, apresentando a pesquisa que a Codeplan realizou.
Felizmente, viu, Magela, lá tinha quase 400 pessoas, então te convidei para o seminário errado, tinha te convidado para lá. Mas essa questão, né, e os dados são impressionantes, né, desses municípios metropolitanos, além do que a gente, né, imaginava. Então, eu acho que já chegou a hora, ou já passou da hora, de conseguirmos avançar na linha de uma instância de gestão metropolitana, né, qualquer que seja, né, mas é necessário, por exemplo, falávamos lá, essa questão dos ônibus. A gente resolve o problema dos ônibus internamente, bota um ônibus novo, bonito, tal, mas e os ônibus que vêm de Planaltina? E os ônibus que vêm de Águas Lindas? Vão continuar sendo ônibus velhos, ônibus sujos, jogando fumaça negra, parando, quebrando no meio das vias, e aí? Como é que a gente resolve isso, né? Então, eu acho que é uma necessidade premente. Me permita discordar, Beni, da questão da estimativa populacional. A estimativa, na verdade, é uma estimativa do IBGE, né, e não houve, por parte do IBGE, nenhuma recaída malthusiana, achando que, né, vamos ter agora uma explosão populacional. Eles apenas, né, essa taxa embutida é uma taxa de 2,3% ao ano, até 2030. Óbvio que é uma taxa dobro da projeção nacional. Hoje está perto de 1%. Mas o que explica isso daí é o fluxo migratório. E eles trabalham com uma perspectiva de, nos próximos 17 anos, Brasília continuar exercendo esse papel de atração. Hoje, ela se coloca, do ponto de vista relativo, é a principal metrópole de atração dos fluxos migratórios, superando São Paulo. Talvez pelo gigantismo, São Paulo hoje já começa, né, a mandar de volta. Então, eu acho que essa projeção que o IBGE faz, eu acho que tem uma grande chance de se realizar, né? E para finalizar a questão do Magela, que o Carpinteiro já se referiu, e você, no início, Magela, dizia que algo que a gente deveria avançar era uma maior integração intragoverno, né? As áreas se falarem mais. Eu já tive a oportunidade de falar contigo sobre isso. Nós temos um problema crônico de concentração dos postos de trabalho no plano piloto, né? Não é novidade, 48%, é uma coisa absurda. Nessas duas localidades, para ficar nesse caso que você está citando, Parque das Bênçãos, que fica ali entre Samambaia e Recanto das Emas, Samambaia já passou de 200 mil habitantes, Recanto das Emas tem 130. 330 mil, isso dá mais ou menos uma pé de 180 mil pessoas. Só 30% ali trabalha na própria região. 30%. 50 e poucas mil pessoas, né? Mais de 100 mil se deslocam diariamente. Esses 25 mil ocupações vão dar mais ou menos 80, 90 mil pessoas. Ou seja, necessidade de mais umas 40 mil ocupações. Né? Então, e, na verdade, não há um planejamento, é responsabilidade mais tua. Você é o secretário de Habitação, você está para resolver o problema da habitação, e está no caminho certo, entendeu? Construindo habitação para a população de baixa renda. Agora, falta uma iniciativa mais firme, mais determinada da área econômica, no sentido de criar, ou pelo menos sinalizar onde esses empregos vão ser gerados. Porque o que está sinalizado, mesmo que esteja sinalizado aí, é muito aquém dessa necessidade. Você vai ainda estar concorrendo para isso. Talvez o diálogo seja difícil você fazer, porque, se não me engano, já está no 7º secretário lá da SDE. Então, você começa a conversar com um, já na semana seguinte já mudou, né? Mas é um problema crônico, né? Um problema crônico que não é um problema da SEDAB, mas é um problema do governo, né? Tem que ter realmente uma conexão mais forte aí, no sentido de, em cada um desses planejamentos habitacionais, que haja, né, essa perspectiva de geração de postos de trabalho e necessidade. Seguinte, também usando o microfone, Mércia Alexandre. Boa tarde, Jane. Estou muito feliz de estar participando, porque, infelizmente, realmente, muito pouca gente veio prestigiar o trabalho que é o reinício da Codeplan, que o intuito dela sempre foi planejamento, e é isso que está sendo feito agora com o presidente Miragaia e a nova diretoria. Eu queria falar sobre a entrega dessas casas. Na minha família, tem 6 ou
mais famílias esperando. Minha filha mora comigo, é casada, o meu filho mora com a sogra, é casado, mas estão fazendo concurso e ainda não passaram, e estão trabalhando na CETIS, é o salário mínimo, não dá para pagar aluguel, já têm filhos, estão casados, e estão esperando a receber no Riacho Fundo. E não se tem notícia do Riacho Fundo, em nenhum aspecto. Então, eles estão querendo saber se realmente vai ter condição de ser recebido em março, como é a previsão, para que eles reiniciem a vida deles independentes, como marido e mulher, com suas casas e tal. Que, por enquanto, como não passaram em concurso ainda, eles não têm condições de ter essa privacidade na vida deles, né? A pergunta seguinte é de Juliana Correia, perguntando ao senhor secretário o seguinte: o senhor mencionou que a CODAB possui terrenos para a construção em Cidade Ocidental. Há investimentos previstos para a realização de empreendimentos nesse município? Há previsão de investimentos habitacionais em outros municípios metropolitanos? Como está ocorrendo essa parceria com os municípios dos estados de Goiás? Depois de Juliana, Coutinho, microfone. Bom, concluímos com essa pergunta de Coutinho, respondemos em conjunto a quem usou da palavra agora, em função do adiantado da hora. Coutinho, por favor. Bom, eu sou José Carlos Coutinho, de formação arquiteto, urbanista e ex-professor da UNB, para quem não me conhece. Eu quero inicialmente saudar essa oportunidade que a Codeplan nos dá de um debate direto com pessoas responsáveis no governo e por cabeças iluminadas da nossa sociedade nessa área de planejamento em todos os seus setores, né? É realmente uma oportunidade que deve se tornar um hábito na administração, esse diálogo permanente entre os governantes e os cidadãos da cidade, né? Eu sugiro que esse evento se repita frequentemente. Estamos fazendo um no Natal, poderíamos fazer outro na Páscoa, talvez, né? E por aí afora. No Carnaval eu não digo, mas enfim, mas é uma oportunidade realmente rara, inclusive de constatar, através dos diversos depoimentos, que existe vida inteligente no governo, sabe? Os diversos depoimentos aqui, inclusive essa notícia trazida pelo meu prezado secretário Magela, de que o governo pretende retomar o planejamento, não é se tornar planejador, ele já foi planejador, e ele pretende retornar. Isso é uma notícia alvissareira aqui, neste momento, né? E é preciso distinguir, muitas pessoas ainda confundem planejamento com plano. Eu costumo dizer, tenho dito sempre para os meus alunos, que Brasília é um bom exemplo, um belo exemplo de plano, mas um mau exemplo de planejamento. O planejamento é uma atividade contínua e à frente dos acontecimentos. Ele se propõe antecipar o que poderá acontecer logo a seguir em função dos dados do presente, né? Isso não tem acontecido, né? O Estado renunciou ao seu dever, né, e à sua responsabilidade planejadora ao longo dos últimos anos e de governos anteriores, a ponto de deixar esse espaço para que o mercado imobiliário se torne o maior planejador dessa cidade. É ele quem diz se a cidade deve crescer, quanto deve crescer e para onde deve crescer, o que é um absurdo. É o governo, como foi dito ainda há pouco pelo professor Beni, pelo professor Aldo e outros têm dito, de que nós devemos saber se nós queremos acelerar ou retardar o ritmo de crescimento e em que direção a cidade deve crescer, e não deixar que os empreendedores imobiliários façam isso porque têm terras já compradas em tal ou qual lugar. Há poucos dias eu visitei 2 estandes
de grandes imobiliárias de Brasília, que tem cidades planejadas, verdadeiras cidades, tal a dimensão dos conjuntos residenciais, na direção de Unai, né? Será que é para lá que nós queremos crescer, nessa direção? Será que é uma lógica que impõe esse crescimento? Ou essa é a lógica apenas do mercado imobiliário? Então, no que se refere às habitações, eu sinto que esse mercado está correndo à frente e o governo vai a reboque, né, das intenções planejadoras do mercado imobiliário, né? É preciso que se dimensione a verdadeira demanda habitacional e que não se deixe apenas a oferta habitacional competitiva que essas imobiliárias travam entre si. É um absurdo, né, essa antecipação de uma demanda que hoje nos foi mostrado aqui, que a nossa demanda para o ano 3000 talvez seja de 400 mil habitações novas. Mas habitações não são conjuntos residenciais. Eu tenho visto conjuntos residenciais aqui, muito bem construídos até, mas que me assustam pela uniformidade, pela monotonia, pela massificação das soluções habitacionais. E é preciso humanizar também as propostas habitacionais. Mas a primeira saudação é exatamente para essa notícia que nos traz o secretário Magela, de instalar uma agência habitacional. Eu quero lembrar que essa ideia de consórcio, seja municipal, metropolitano, não é nova. Eu iniciei a minha prática em planejamento urbano numa agência de planejamento estadual em que se estimulava a formação de consórcios municipais com grandes resultados. Foi uma ideia apoiada pelo IBAM, o Instituto Brasileiro de Administração Municipal, na época, com sede no Rio de Janeiro, e era uma ideia que foi lançada no Rio Grande do Sul por um órgão de planejamento central que coordenava essas iniciativas e que produziu grandes resultados, porque permitia aos municípios menores, e é muito boa a lembrança do colega aqui, o Oswaldo Russo, ainda há pouco mencionando isso, que há municípios muito fracos que não têm capacidade sequer para contratar um topógrafo. Então, com um consórcio dessa natureza, seria possível dispor de equipes profissionais de alto nível, né, com planejadores de todas as áreas, sociólogos, geógrafos, economistas, arquitetos, que estariam postos à disposição das iniciativas planejadoras em escala maior, né? Isso aconteceu no Rio Grande do Sul e envolveu quase todos os municípios do Estado que tinham já, na década de 50, planos diretores urbanos, né? E com implicações regionais, inclusive. Obrigado, Coutinho. Vou passar, então, deputado. Eu vou concluir apenas dizendo que é uma esperança também o que nos anunciou o secretário, de que o PPCUB e outros planos, acredito que o LUOS, o Plano de Uso do Solo, a Lei de Uso do Solo, e acredito que o próprio plano da Jurong, né, que não foi mencionado aqui, esse malfadado Plano Singapura, como tem sido apelidado, né, que ele possa ser debatido em sessões abertas como essa, com a presença de pessoas altamente qualificadas, como eu vejo à mesa e ao meu redor. Muito obrigado. Obrigado, senhor Coutinho. Deputado Magela, para a resposta. Tem uma questão para você. Então vai. Bom, agradeço aqui a possibilidade de fazer os comentários, né, finais. Vou tentar ser breve, né? Eu agradeço o esclarecimento que o Júlio fez, que eu acho que é importante. O comentário que o meu camarada Oswaldo Russo fez também, né? Só lembrando que a lei dos consórcios públicos ela não tira o papel da União. Pelo contrário, ela admite possibilidades de consórcios horizontais, verticais, e, via de regra, a presença da União é importante, sobretudo no nosso caso aqui, que é a nossa
a nossa gerência da rede do Ministério da Integração é uma virtualidade completa, né? Então, reforçar esse papel, eu acho que e não trabalhar o jogo de empurra, né? Que é o jogo que desfavorece o mais fraco, né? Muito interessante o comentário que o professor Coutinho fez, sobretudo da ideia de que nós temos a responsabilidade de trabalhar o planejamento como algo preventivo, antecipatório, com os dados do presente, e eu complementaria, e com a experiência do passado, e, sobretudo, os erros cometidos com as experiências do passado de modelos de planejamento, via de regra, também muito tecnocráticos, né? Muito de gabinete, né? E acho que a gente tem um marco novo, participativo, né? Democrático, para construir novos modelos de planejamento, né? Eu queria rapidamente comentar o seguinte: eu penso, aí eu vou colocar um ponto polêmico, eu penso que o estoque de terra já urbanizada e urbanizável do Distrito Federal, o ritmo da produção do estoque imobiliário do Distrito Federal, vide o caso do Gama, Ceilândia, Guará, inclusive porque teve um PDL, um plano diretor local, do meu ponto de vista, muito licencioso no Guará, não é? A massa de lotes produzidos nos condomínios regulares, cerca de 500 condomínios regulares do Distrito Federal, o imenso estoque produzido, por exemplo, em Valparaíso, um estoque imobiliário muito significativo, não só de apartamentos produzidos, mas também de lotes, né, com fracionamentos absurdos, né? O que está sendo produzido hoje no Riacho Fundo 2, o que foi produzido no Mangueiral. Enfim, eu queria trabalhar com a hipótese de que, e é polêmica, a hipótese de que nós estamos produzindo uma sobreoferta, né, que eu penso que vai demorar mais de 20 anos para ser ocupada, plenamente ocupada, não só no Distrito Federal, mas como toda a área metropolitana de Brasília. A área urbanizável que é admitida no PEDOT, o de 2009, que foi, de alguma forma, referendado como área urbanizável em 2012, do meu ponto de vista, ela também comete uma excessiva produção de estoque de área urbanizável. Não acredito que seja necessariamente demanda efetivamente, porque o déficit chamado déficit habitacional, se a gente pegar os dados do Plano de Habitação do Distrito Federal, Plandis, o déficit estava em torno de 115, 120 mil unidades, sendo que cerca de 70% desse déficit é concentrado na faixa de 0 a 3, ou, no máximo, de 3 a 5 salários mínimos, né? E, veja, nós estamos assistindo aqui no Distrito Federal um mercado imobiliário com uma voracidade ímpar, né? Em 2012, o Distrito Federal só perdeu para São Paulo, em termos de dinâmica de produção de mercado imobiliário, né? Todas as grandes construtoras que atuam no mercado nacional praticamente estão atuando em Brasília e nos municípios de Goiás e Minas ao redor, e todas elas estão buscando terrenos para empreender. O programa Minha Casa Minha Vida, ele aqueceu de tal forma um nicho de mercado imobiliário, porque boa parte dessas construtoras não atuava, produzia apartamento de classe média, não produzia apartamento para essas faixas de 0 a 3, 3 a 5 salários mínimos. Esses que estão sendo maciçamente produzidos agora, né, até porque tem subsídio, bastante subsídio para isso, não só da Caixa, do Banco do Brasil, mas também de bancos privados, o mercado, né, o financeiro. E produção imobiliária no Brasil é incrivelmente vinculada ao mercado financeiro. Ninguém faz produção imobiliária no Brasil, do ponto de vista, né, da produção que nós conhecemos de imóvel, sem financiamento imobiliário, sem pegar dinheiro, empréstimo bancário, né, e operar esse mecanismo imobiliário financeiro, vamos dizer assim. Não é? Não é à toa que tem empreendimentos do Minha Casa Minha Vida em periferias e bordas de municípios de todo o país. A gente dá uma passada aqui de carro, né,
qualquer viagem que a gente faz, a gente vai vendo aquele modelo de plantação de casinhas, plantation de casinhas, né? Porque o programa Minha Casa Minha Vida tem de todo tipo de padrão. Tem experiências ótimas, em Belo Horizonte, São Paulo, Rio, eu conheço várias muito boas, experiências medíocres e péssimas experiências de produção. E eu penso que aqui está um ponto fundamental do debate, é discutir a qualidade urbanística, a qualidade arquitetônica, a inserção urbana desses projetos. Ou seja, o debate é construir moradia ou fazer cidade. Esse é um debate fundamental. Construir moradia ou fazer cidades, né? E que modelo de cidade nós estamos construindo, né? O Coutinho comentou ali dos conjuntos monótonos repetidos à exaustão, né? Não sei se a gente está produzindo ou reproduzindo, até que ponto nós estamos invertendo a perversa segregação socioespacial que foi construída no modelo de ocupação territorial do Distrito Federal, né? Só para dar um exemplo que eu acho muito rico, recentemente, o Chile, que produziu muita moradia popular nos últimos anos, e acho que agora, com a vitória da Michelle Bachelet, com o governo socialista, vai reintroduzir uma nova qualidade na produção habitacional. O Chile, que construiu muita habitação chamada social, tomou consciência de que estava produzindo guetos urbanos, guetos de pobreza urbana. Produção de habitação como gueto de pobreza, o lugar dos pobres, né? Marcadamente o lugar dos pobres nas cidades, né? E agora o Chile, há algum tempo, está trabalhando com um instrumento novo chamado subsídio de integração social. Pasmem, é um subsídio para a classe média morar em bairros populares, para ter mistura, porque cidade se faz com mistura de usos, né? Por isso eu sou absolutamente contrário a qualquer tipo de bairro que tenha uso exclusivo residencial, que gera gueto de pobre, de classe média e gueto de rico, né? Como eu sou também absolutamente contrário a qualquer tipo de exclusividade de faixa social. Eu acho fundamental, né, nessa ótica, né, de integração, de fazer cidade, é ter mistura. É mistura de usos, mistura de atividade e mistura de segmentos sociais, mistura de gente de todo tipo, que é o que faz cidade rica. Rica não de recurso financeiro, mas rica de vida, rica de urbanidade, não é? E para a gente combater essa ideia de padrão de bairros populares, bairros estigmatizados, bairro de periferia ou coisa que o valha, né? Então, acho que esse é um ponto importante no nosso debate, né? Do ponto de vista da qualidade do modelo de cidade que nós estamos discutindo nessa ótica de planejamento e de planejamento metropolitano. Eu não vou entrar no debate aqui do PPCub, porque daria o secretário e todo. Eu acho que quem me conhece sabe que eu sou profundamente crítico ao PPCub, como fui profundamente crítico ao PEDOT, e acho que todos eles padecem desse mal de raiz de uma visão fragmentada da cidade, setorializada de política pública, mas não é esse o caso, em nenhum momento, de nós entrarmos nesse debate. Eu agradeço aqui a oportunidade. Bom, realmente, esses temas, se individualizados, dariam, por si só, debates interessantes. Mas eu vou dar algumas informações aqui. Essa questão de brigar para que o Estado, no Distrito Federal, retome o seu processo de planejador, ela não é fácil, não. Não é fácil. Eu tenho dois grandes adversários para a nossa política habitacional. Um dentro do governo e um fora do governo. Dentro do governo é a TerraCap. Fora do governo são os empreendedores. Eu fiz questão de deixar esse slide aí, que é um prédio que está sendo construído para o nosso programa habitacional lá em Santa Maria, que, se não me engano, posso estar errado por pouca diferença, os apartamentos aí são cerca de 50 metros quadrados a serem vendidos a R$ 95 mil. Naturalmente, muito abaixo do preço de mercado. Só que agora
nós estamos enfrentando um problema. As empresas construtoras de Brasília não querem construir para nós. Por quê? Porque nós fomos na posse do Sinduscon e da ADEME, que foi em conjunto, e lá o grande pedido para o governador é: governador, bota a tua Secretaria de Habitação fazer moradia para quem ganha até R$ 1.600 e deixa que o resto a gente faz. Então, nós estamos tendo um problema. Nós não temos gente de Brasília que queira construir para nós, nas faixas 2 e 3, porque vai para a competição do mercado. Vocês sabem o que isso significa. E aí o Bento tem razão. Nós estamos tendo uma produção habitacional para quem ganha acima de R$ 3.000 frenética. Só que, graças ao poder aquisitivo de Brasília, muita gente compra o segundo, o terceiro, o quarto apartamento para acumular, não para resolver problema habitacional. E, com a nossa política habitacional, nós começamos a entrar nesse nicho também. Nós estamos vendendo lá no Mangueiral uma casa de 3 quartos, por R$ 115 mil. Então, não é fácil a competição. No Paranoá Parque, e aí nós vamos ter outros tipos de problemas depois, os problemas que virão da política habitacional que a gente vai ter que analisar, nós vamos vender apartamento de 46 metros quadrados, 2 quartos, por R$ 65 mil, que, como a família que vai para lá é quem ganha R$ 1.600, vai pagar 5% do salário. A preço de R$ 1.600, R$ 80 por mês. Bom, nós vamos ter que ter outras formas depois de controlar que isso não vá para o mercado e a pessoa venha ficar sem moradia. Mas nós estamos enfrentando problemas para isso. Aí, o Coutinho, vem a questão também de quem é que faz o planejamento. A DF-140, como 80% de terras é de propriedade particular, e é da Dama, da Alphaville, da Via, da JC, do Luiz Estevão e de outros, nós deixamos de aprovar cerca de 50 projetos individuais de parcelamento, que nada impede que a gente estivesse aprovando. Mas e depois como é que ia ficar a questão da geração de emprego? Como é que ia ficar a questão do sistema viário? A questão ambiental, esgotamento sanitário, abastecimento de água. Então, nós decidimos, não vamos aprovar. Só vamos aprovar depois que aprovar as diretrizes. E nós estamos discutindo as diretrizes com todo mundo, inclusive com os empresários, inclusive com eles. Isso é ainda... Mas aí nós temos dificuldade de discutir com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do governo. Aí tem os problemas que são de governo, não deste governo, são de qualquer governo. Às vezes, as secretarias e o governo têm uma visão muito imediatista, muito rápida. Por isso, eu sou a favor de que os governos tenham 6 anos de duração, sem reeleição. Mas não é aqui que a gente vai debater isso também. Porque 4 anos, quem planeja para 4 anos é muito pouco tempo. Precisa ter um horizonte um pouco mais largo. O Juscelino fez em 5. Ele aplicou em 5. Ele planejou... Também foi coisa meio, né? A questão do planejamento, para vocês terem ideia, quando nós assumimos, o PEDOT estava com cerca de 100 artigos inconstitucionais. Nós fizemos uma coisa que tinha que se chamar atualização, para não chamar revisão. Revisão é o ano que vem. Mas foi a primeira vez na história do Distrito Federal que o PEDOT recuou de área urbana para a área rural. Nós ampliamos a área rural que tinha no PEDOT votado em 2009, pela primeira vez.
Tinha áreas que tinham sido transformadas em urbanas por emendas de deputados e foram tornadas inconstitucionais, que nós não concordávamos e voltou para ser rural. O ano que vem, o PEDOT tem o tempo de ser revisado. Eu, como secretário, estou defendendo que a gente não revise o PEDOT. Isso é uma decisão que ainda não está tomada. Porque, normalmente, quando a gente faz revisão de PEDOT, é para aumentar a área urbana. É para aumentar a área urbana. Na minha visão, nós não devíamos fazer revisão do PEDOT o ano que vem, porque você não vai aumentar a área urbana, por tudo, ainda mais em ano eleitoral. Então, não sei qual vai ser a decisão final de governo, nós só vamos discutir isso em janeiro com o governador, mas, se depender do secretário, nós vamos só mexer no PEDOT daqui a 5 anos de novo, porque aí vamos esperar amadurecer um pouco, maturar essa questão do atual PEDOT, a não ser que tenha questão emergencial que a gente precisa rever. Mas, na minha visão, não precisa. Não que eu gosto do PEDOT que está aí. É que eu não vejo que, se a gente for mudar o PEDOT, a gente vai ter como mudá-lo tanto a ponto de melhorar o que está. Mas isso é um debate que a gente ainda vai fazer. A questão das entregas que a marca... Nós vamos fazer uma coisa que é muito difícil, mas nós vamos fazer. Nós vamos começar a entregar. Vamos entregar o final do Mangueiral agora em janeiro. Depois nós vamos ficar entregando, todo mês vai ter entrega. Onde tiver, nós vamos entregando. Vamos entregando de 300, 400, 500, mas vamos entregando. Só que nós vamos fazer uma coisa que nunca foi feita no Distrito Federal anteriormente. Nós vamos ligar a pessoa habilitada a um endereço e a um prazo de entrega. Quando uma incorporadora vende um apartamento, ela diz, eu estou te vendendo agora, você começa a pagar, mas eu vou te entregar daqui a 2 anos. Nós vamos falar para a pessoa habilitada, olha, você vai para o Riacho Fundo 2 e você vai receber daqui a 1 ano, daqui a 1 ano e meio. Isso nós vamos fazer a partir do mês de fevereiro, inclusive para dar credibilidade maior à política habitacional. A Juliana perguntou, nós não temos uma política habitacional consorciada, acordada com os municípios do entorno. Deveríamos ter, coordenada pelo Ministério das Cidades, mas não temos. O que nós temos é uma área que era da Colmeia, que, devendo para o Distrito Federal, o Distrito Federal recebeu esses lotes da cidade ocidental, já perdeu um punhado por ocupação e tal, e agora nós queremos fazer uma política habitacional lá, junto com o município, mas com muita dificuldade, porque o município não ajuda, não quer. E, por fim, a Jurong. Eu não tenho procuração para defender o acordo com a Jurong, mas eu quero fazer um esclarecimento aqui. Eu e o Júlio tivemos a oportunidade, junto com outras pessoas, de irmos a Singapura, e eu confesso que, quando eu fui com muita desconfiança, fui lá mineiramente, para saber se o que estavam me vendendo ou me contando era exatamente o que estava fazendo, e eu, inclusive, problematizei, junto com o Júlio, porque nós dizíamos o seguinte, não precisa da Jurong para fazer planejamento urbano. Não precisa. Nada contra a consultoria, nem muito menos contra a consultoria internacional. Podem vir. Mas aí ficou claro que a Jurong foi contratada para fazer um projeto de desenvolvimento econômico, que, evidentemente, tem implicações em planejamento urbano. Mas nós mesmos dissemos a eles, vocês não têm informações suficientes para fazer planejamento urbano, porque aí é outra conversa, e o que eles estão fazendo é uma proposta de desenvolvimento econômico para 2060, com 4 ou 5 pontos, e que nós interagimos com eles na questão do planejamento urbano, eles usando o PEDOT, usando o ZE, usando os planos que nós elaboramos. Eles não estão elaborando absolutamente nada de proposta de desenvolvimento urbano. Eles estão propondo, estudando a possibilidade de um aeroporto, do centro financeiro, mas dentro do planejamento urbano que existe hoje ou que possa ser feito. Para finalizar, eu quero parabenizar
de novo a Codeplan, agradecer a mediação do professor Paviani e sugerir que a gente faça esses debates nas universidades. Aqui hoje nós estamos no local de uma universidade, mas não tem participação praticamente nenhuma dos estudantes. E eu acho que nós devíamos fazer esse debate, especialmente com os cursos, seja de economia, seja de arquitetura e urbanismo, seja de outras áreas, para, inclusive, ajudar na reflexão das academias sobre o que está sendo estudado, o que está sendo feito e o que está sendo planejado. Da nossa parte, eu tenho disposição de participar. Bom Natal para todos. Muito obrigado. Em nome da diretoria da Codeplan, queria agradecer a presença de todos, a presença dos nossos palestrantes, tanto desta mesa como de todas as mesas que tivemos. Com certeza, esses temas não se esgotam aqui, pela complexidade, pela inter-relação de um com o outro. Temos muito que discutir para saber, como diz a professora Débora, que cara que nós queremos para Brasília, né, que cara Brasília terá. Então, nós temos muito debate pela frente. Acredito que a Codeplan, com esse seminário, cumpriu uma parte de sua missão, que é exatamente pesquisar o nosso território, a nossa cidade, a sua gente, e disponibilizar essas informações para a sociedade como um todo e para o governo. Esperamos que todo esse material do seminário de ontem, hoje, e até mesmo o da PIMAD, esteja disponível em nosso site nas próximas semanas, onde todos poderão acessar. O endereço é www.codeplan.df.gov.br. E, mais uma vez, agradecer ao UniCeub, ao BRB e à equipe da Codeplan, que ajudou, se mobilizou para que realizasse esses eventos, nesta época difícil, né? E aos nossos palestrantes, a todos, muito obrigado, um Feliz Natal a todos e um 2014 pleno de realizações para todos nós. Muito bem. Eu achei que o Júlio fosse...